Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Entre ONGs, com apoio da consultoria Alba. Hoje estamos recebendo aqui a Miriam Moraes, das Minafaz, e o nosso amigo Douglas Brito. Sejam bem-vindos. E estou aqui também com o meu grande amigo Emerson Ivanov. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com a Miriam, com o Douglas. E aqui nós vamos ter esse bate-papo gostoso, falando sobre o social, falando sobre as ONGs. E nada melhor que vocês, né? Que estão aí envolvidos, né? Que vivem uma vida já empenhada no social. E é bom saber, né? Porque aqui a gente conhece cada ONG, cada perfil, cada luta, o que está por trás dessa luta. Então aqui nós vamos ter essa dinâmica de ter esse bate-papo gostoso, né? E de antemão, vamos iniciar, né, Wagner? Sim, sim. Com a Miriam, por exemplo, falando um pouquinho, né, de como começou, Miriam. Antes da gente iniciar aqui, né, o Douglas já falou um pouquinho, né, do início, mas depois ele volta a falar. E você, Miriam, como foi assim para você estar se enveredando por esse caminho aí das ONGs, do social? O que te levou lá? Primeiramente é um prazer estar aqui, né, para falar sobre esse projeto especificamente. As Minafaz está fazendo um ano essa semana. Né? Parabéns. Que a gente resolveu se unir entre as meninas, né? Mas eu, Miriam, no social, assim, eu comecei em 2004. Não sei por que motivo, acho que porque era de mim, não sei. Não tive assim, vou começar porque eu passei por uma história e eu vou ajudar outras pessoas com isso. Não passei por esse tipo de coisa. Eu me lembro que eu tinha 18 anos, já era mãe, né? Então, assim, eu já era mãe, já era casada, já morava de aluguel, então já era meio diferente da minha galera, assim, da minha idade. Então, eu comecei a trabalhar numa ONG que era dentro de uma igreja também, né? Uma comunidade, e ajudar outras pessoas, assim. E aí eu comecei a ver, às vezes entra também essa questão. Eu ia numa comunidade carente para acolher uma família para fazer parte do projeto, que era receber curso profissionalizante, alimento, tudo isso. E eu sempre olhava para as meninas da minha idade, grávida, com namorado ou sem namorado, sabe assim? Eu falava, essa menina tem que ser ajudada, porque senão o ano que vem ela tá grávida de novo, ela não estudou, ela não vai terminar nada. E eu comecei por aí. E aí a ONG que eu participava, no caso, né, tinha esse intuito. Vai receber alimento, vai receber doação, mas tem que estudar. Se não fizer participar dos cursos, se não fizer alguma coisa, a gente tira fora a família. Então acho que eu comecei por aí. Comecei a querer que outras meninas, mesmo na mesma condição que eu, tivessem um olhar, tipo, minha vida não acabou aqui. Né? Eu posso fazer outras coisas. E teve resultado? Você percebeu quando você teve essa dinâmica de trazer essas meninas? Teve. Na verdade, foi um grupo de mulheres, assim, foi quando eu comecei a me interessar mesmo, né? E uma delas era mãe solo, o marido era presidiário, ela tinha um problema de saúde também, muito. E aí eu vi que com o curso, que a gente foi lá, trouxe ela, né, explicou que era bom aquilo pra ela, que ela ia mudar os filhos, né, e ela que ia trazer pro filho isso que a gente falou agora, um novo ângulo, né, não é porque você mora na favela que você não vai ser ninguém, você pode estudar e tal. E aí eu já até comentei da outra vez, né, que a gente se falou, esse filho dela, através do nosso projeto, ele ganhou bolsa 100% no Colégio Barão. Então assim, na época, quem podia pagar o Colégio Barão, né? Era muito caro na época. E o menininho entrou. Hoje ele deve ser adulto. A minha filha tem 20 anos, ele deve ter mais ou menos essa idade. Né? Não sei como ficou, mas eu sei que ele teve uma oportunidade. Né? Eu sei que ele teve uma chance de ser diferente daquilo que os outros filhos da mãe dele, infelizmente, não conseguiam, né? Então, começou por aí. Aí a gente sempre vê, né? Pode ser uma coisinha desse tamanho, mas lá na frente você olha e fala, poxa, talvez se eu não tivesse lá, se eu não tivesse participado, né? Essa pessoa não tinha chegado aí. Pode não continuar, não evoluir, mas teve a oportunidade. Eu tava lá, eu ajudei. E acho que começa por aí, sua satisfação de ver o outro, né? O bem que você faz ao outro. Essa é a minha visão, né? Tem outras coisas que as outras pessoas às vezes buscam no social, né? Mas eu não tenho esse interesse. É interessante isso que ela fala, né, Wagner? Essa questão de despertar nesse olhar mais horizonte. Parece que não, quem é do beco, quem é da favela, quem é da comunidade, parece que é rotulado para elas fazerem aquilo, né? O negro tem que ser segurança, tem que trabalhar de segurança, tem que trabalhar em pizzaria, de garçom, né? As mulheres vão ser diaristas, no máximo aí um telemarketing. E inconscientemente essas pessoas acabam aceitando, né? Às vezes ela encontra uma dificuldade. É natural, né? Aí fala, não, eu aceito porque parece que isso é pra mim, parece que foi destinado a isso. Né? Mas quando sai da caixinha, igual a Miriam tá falando, ela fala, não, eu posso ir um pouquinho mais além. Né?
Não que seja errado, mas né, eu quero mais. Quero mais. E é bom isso, né? Porque isso desperta interesses, né? Desperta viver a vida, não o que é programado para nós, mas coisas que, né, Sim. pode. Sim. Né, Douglas? É exatamente isso, né? E aproveitando, Douglas, então já fala também, né? A gente já sabe já, que né, de antemão já falou, Obrigado. mas agora que a gente está aqui, fala um pouquinho como que eu gostei também da sua história, do início e você mantém hoje. Bacana. Não, um prazer estar aqui, né? Prazer estar com todos vocês, né? Prazer conhecer a Miriam, não conhecia, né? Prazer em conhecê-la, do trabalho de vocês, né? Que isso perpetue ainda por muitos e muitos anos ainda o trabalho, que é bem bacana, bem legal. Né? E todo o pessoal que está ouvindo a gente boa, aí... né? Parece, né? Não, parece que a gente é boa, eu espero, né? Vamos esperar até o final do programa. Tô brincando. Tô brincando, brincadeira. Mas a Miriam é gente boa demais. E a gente... Na verdade, tem uma situação que foi colocada que eu acho bem bacana. Quando, quando eles colocam para você algo que você tem que ser. Né? Algo que você tem que ser. E aí é algo programado. Você foi programado para aquilo. Você não pode ser mais do que aquilo que disseram que você tem que ser. Né? E você se programa nisso. E nessa questão de ONG, né? já conversou sobre isso. A gente tem uma ONG chamada Agape. Né? E a gente começou esse trabalho, vou resumir, né? Começou esse trabalho porque eu era um dependente químico na questão do alcoolismo, né? Fui morar na rua por causa disso, minha mãe botou para fora por causa disso, né? E olha como a mãe fazia isso com o filho, não é porque ele era bonzinho, e eu não era bonzinho, né? Sim. Vamos deixar bem claro isso, né? É porque eu era bonzinho. Não, eu não era, por isso que a mãe botou para fora de casa, né? A questão do alcoolismo, o dinheiro todo do meu salário ia no álcool e assim vai, né? E aí vivi um bom período nesse sentido, né? Morando na rua, vindo para casa e etc. E minha avó, que faleceu, eu já falei aqui, né? Faleceu com 98 anos, minha avó Elisa, sóbria, né? E tal, né? Até brinca essa vantagem de ser negro, nada contra, mas assim, sabe como é que é, né? A gente vive um pouquinho mais de tempo, né? As coisas todas, tô brincadeira. Mas vive um pouquinho mais de tempo, então eu vou no embalo da minha vovozinha, vou chegar lá também, né? Mas enfim, ela me ajudou muito nessa questão da minha recuperação do alcoolismo, né? Nunca tive problema com outros tipos de droga porque eu nunca gostei, né? O meu negócio era beber mesmo e tal, e se acabar na bebida literalmente. Sim. Minha avó me ajudou nisso, um pastor me ajudou nisso, né? Me acolheu na casa dele, fiquei aí 2 anos quase na casa dele, na confiança de ficar na casa dele, né? Mesmo com esposa, com filha ali, confiando, e eu fiquei lá e foi um passo muito grande para minha recuperação, né? E por causa disso eu decidi montar uma ONG chamada Agape, por causa do que eu passei e das pessoas que me ajudaram nesse sentido, sem me pedir nada, né? Me ajudaram realmente para a questão, eu vou ajudar você. E dentro da macrovisão de vocês, como é que vocês percebem o acolhimento da comunidade? Quando eu falo comunidade, eu falo em torno de onde vocês realizam o trabalho, não a favela, só favela, sim, sim. Ou o gueto, como que se chama por aí. Como é que vocês percebem a aderência, a receptividade deles sobre o trabalho que vocês prestam? Pode conversar. Bom, quando a gente fazia com a família de torcedores, né, que a gente participou, a gente começou também com eles, tinha uma certa, tipo, mas é só palmeirense? Eu sou corintiano, pô, sou São Paulino, né? Não, mas acabava vendo que não era o futebol que estava ali. A gente se uniu por isso, né? Porque todos nós temos um amor em comum, mas a gente estava fazendo a parte social mesmo. E aí o pessoal até que, meio controverso, meio contra o time, entendia que era social, que era pelas crianças, que era pela comunidade, né? E com as Minafaz, foi muito engraçado, o dia que eu percebi foi no café da manhã, que a gente distribuiu, né, para os moradores de rua, assim, porque é que eu tô de blusa, mas eu sou toda tatuada e tem um pessoal que ajuda a gente que é tatuador, então os meninos também são tudo tatuados, umas roupas meio assim, do alargador. E o pessoal olhava assim e falava, esse povo é meio estranho, né? E tá aqui ajudando a gente, né? Tipo, é uma coisa muito legal de se olhar. Porque às vezes as pessoas olham pra você e acham que porque você tá lá ajudando é alguém superior a elas. Né? Tipo assim, tá aqui porque é uma coisa. Mas hoje em dia tem mais, que é melhor. Tem preconceito com tatuagem ainda? Tem. É tão comum, né? Eu acho que é comum quem não mas tem. Infelizmente é comum para quem não é mãe. Eu numa reunião escolar, por exemplo, eu me sinto todas as vezes. A minha filha mais velha tem 20 anos, a minha do meio tem 13 e meu moleque tem 11.
toda reunião escolar, eu sinto, assim, literalmente as outras mães. É olhar, primeiro porque eu ando de roupa curta, blusinha de alça, você já... sabe? Tipo... E aí tem coisa que eu ainda brinco ainda, né? Eu falo, meu Deus, mas se você sair de casa sem arrumar seu cabelo porque você não tem tempo, o problema é seu. Eu também passei essa fase. Né? Eu costumo brincar que eu contava meus meninos antes de sair de algum lugar, pra não perder ninguém. Né? Era uma mochila nas costas, não tinha Uber, né? Não tinha essa de Uber, não tinha carro. Hoje não, hoje eu tenho carro, a situação é melhor, mas quando eu tinha os meus menores, imagina, era de ônibus, mochila nas costas, cabelo só enrolado aqui e pronto. Aí hoje, quando eu vou numa reunião mesmo, eu já olho, as mães olham pra mim, tipo, toda rabiscada, tipo, não sei, maluqueira. E ao contrário, eu sempre fui de conselho de mãe, sabe? Quando tem alguém que quer fazer parte do conselho de pais? Eu sempre fui. Eu sempre tive no conselho de pais. As pessoas tudo que eu pela não aparência, tive, né? tudo que eu não tive, eu faço pelos meus filhos. Ótimo. Sabe? A presença, e isso é importante. Porque isso leva a ter a oportunidade de conhecer outras coisas, né? Não sendo preconceituosa, que me entendam aqui, eu nunca autorizei várias pessoas chegam em mim e falaram assim, agora que a sua menina tá com 14 anos, ela não pode cuidar do meu filho? Não, não pode. Não, mas eu pago bem, tal, porque eu preciso de alguém pra cuidar, tal. Eu falo, não, eu entendo que você precisa de alguém, entendo que a creche não tá te atendendo, mas a minha filha não vai fazer isso. A minha filha vai estudar, a minha filha vai trabalhar e ela vai ser... Hoje ela tem o negócio dela, ela vai trabalhar pra ela. Se ela quiser trabalhar numa empresa, CLT, legal, ela vai. Mas agora ela não vai ficar dentro de casa cuidando da sua criança, desculpa. Então assim, é uma coisa que antes a gente não tinha. Uma mãe achava o máximo a filha dela cuidar do filho do vizinho pra ganhar um dinheirinho, né? Então assim, porque não é que ela era aquilo, mas era o que tinha. Era o que era... Direcionado pra era aquilo, você só sabia viver naquele jeito ali, aquilo fechado aqui, né? Não tinha, hoje não. Hoje as mães querem que as filhas sejam patroas. Não, minha filha não vai trabalhar pros outros. Minha filha vai ser chefe de onde ela estiver. Minha filha vai trabalhar para ter empregados, por exemplo, né? Tipo, não, ela vai fazer outra coisa. Eu sempre fui esse tipo de mãe, né? Apesar da aparência, apesar de gostar de sair, de comemorar, de tomar cerveja, isso aí não tem nada a ver, né? E quando a gente vai nos lugares, nas comunidades, que o pessoal olha, o pessoal fala, ela é meio que a gente, assim, é meio que gente da gente. Acho que essas meninas é legal, essas meninas é gente boa. E hoje, graças a Deus, as pessoas procuram a gente. Vocês conseguem vir pra cá no Dia das Crianças, na Páscoa? Porque nossas crianças aqui eu não consegui apoio, tá difícil. Qual região que vocês atuam mesmo? Não tem. Vocês são de São Paulo, assim, toda São Paulo? Onde a gente decidir ir, porque a gente é bem-vindo em vários lugares, né? Que nem na Páscoa a gente foi pro Jardim Santo André, que já é divisa de São Paulo, né? Tipo, não tem um lugar específico. Eu não foco um lugar porque eu não quero visibilidade pra mim. Né? Eu quero que aquele dia seja bem sucedido e aquele dia seja marcante. Mais nada. Não preciso que... sabe quem é? Fulano tá sediado em tal lugar e é isso. Não... É um trabalho itinerante. Exatamente. Essa é a nossa visão. É estar onde a gente tem que estar. E certo. sempre acontece de você estar onde você tem que estar. Né? Sempre você vai ter estar... lugar pra você estar. Exatamente. Né? Sempre você vai estar onde você tem que estar. Show. Engraçado, né? Quando você fala de o famoso pré-conceito, o nome já diz tudo, né? É algo assim. Quando a gente trabalha com dependência química, dependência química não tem classe social, né? Não tem classe social. Ela foi rotulada por muito tempo de que o tráfico e de que o dependente químico é favelado. Foi rotulado dessa forma, né? Mas na verdade ela não tem ela não tem um rótulo, ela está em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, né? E aí quando a gente ia visitar alguns familiares, né? Eu cheguei a visitar até um que eu até brincava, né? Que eu chegava lá e eu pisava no tapete, estava na selva amazônica, né? Meu pé voltava. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí foi conversar com eles, aí você vê que o filho entrou para a dependência química e olha que coisa interessante. Os pais, no modo de ver nosso, né? O modo de ver nosso é um modo errôneo, né? Pode ver, que a gente pergunta, você tá bem? Qual é a resposta da pessoa? Não, tenho, tô com carro, tô trabalhando em tal lugar. Não perguntei o que você tem, perguntei se você tá bem. São duas coisas diferentes. O que você tem com se você está bem. São duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Quando a gente ia visitar essas pessoas, essas famílias, e aparentemente
tem tudo, né? Aparentemente tem tudo, né? Tem um carro, um apartamento por andar maravilhoso, tem tudo o que quiser, carro, casa, iate, tudo. Tô falando de coisas que eu convivi com isso. Só que na hora que o filho entrou para usar a maconha, simplesmente porque queria a atenção do pai, porque não tinha, porque o pai trabalhava demais. Entende? Sim, sim. Aí, em vez de chamar atenção, o pai rotulou ele de maconheiro. E agora eu não quero que você tenha contato com ninguém da sociedade que eu vivo, porque ninguém pode saber que eu tenho um filho que é dependente químico. Então eu tenho que esconder meu filho. Mas olha só a situação. Por que ele entrou? Simplesmente para chamar a atenção do pai e da mãe, que não dava atenção para ele de maneira alguma. Então, você vê que é uma situação que você vai ao contrário. Você tem aqueles pais que foram reprimidos. Os meus pais foram da época... O que isso tem a ver com o dependente químico? Tem tudo a ver. Tem tudo. Por que ele entra? Porque, primeiro, a autoestima dele está baixíssima demais. Ele se sente desvalorizado. O pai e a mãe ou a família... Porque hoje em dia, o senso família hoje é muito complicado. Porque reunião de pais hoje vai tio, vai vô, vai irmão, vai tudo. E não tem nem pai mais, não tem nem mãe, nem não sabe onde é que está mais. Então, quando você tem um movimento de... Que nem os meus pais. Meus pais eram da época que filho... Igual que você comentou agora, Mira, né? Que filho, você tinha que ter filho porque você tinha uma fazenda e os seus filhos tinham que trabalhar para plantar algodão, para colher algodão, que foi o caso dos meus pais. E era o famoso engole o choro, né? Já viu engole o choro? Tá assim, chorando por quê? Engole o choro. Se você tá feliz, você aprontou. Tá muito feliz, você aprontou. Era assim, não era, né? Se você tá feliz, você aprontou. Tá feliz, o que você fez, menino, né? E se você tá chorando, tá triste, aí, ó, aprontou também. Então, não, engole o choro, não vai fazer isso, tal. Eram esses pais... Esses filhos se tornaram pais. E agora, esses pais, eles vão para um outro extremo. Qual é o outro extremo? Eu passei tudo que passei e agora meu filho não vai passar. E agora eu vou dar tudo para ele. Nessa de eu dar tudo para ele, sabe o que vai acontecer? Aí talvez vai aparecer aquela menina lá para Miriam cuidar. Aí vai aparecer o rapaz para a gente cuidar aqui. Porque deu tudo para ele, mas não deu o principal, que é amor, atenção, carinho. Que é a única coisa que ele quer na vida. Entende? Então, a primeira coisa, quando você vai tratar uma pessoa, quando você chega lá, por exemplo, eu já passei por isso de chegar lá, aí entra a questão do preconceito, né? Ou na questão da tatuagem da Miriam, né? Que tem, né? Desculpa, como você tocou no assunto, né? Só pegando o gancho, né? E tal. E na questão de você ser negro. Porque uma pessoa nesse perfil... Ele não vai imaginar um negro entrando na casa dele para cuidar do filho dele. Preconceito não existe. Sim, existe. Existe, só que no Brasil ele é maquiado em muitas coisas. Mas aonde se quebra o preconceito? Aonde... E tem que ser assim. Eu entendo que não deveria, né? Mas, infelizmente, é assim. Aonde você mostra o teu conhecimento e aí o preconceito se acaba. Aí a pessoa entende que, não, então ele está no mesmo nível que eu. É um absurdo isso. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Sim. Porque até então, quando você entra no lugar e fala, a primeira coisa, vixe, ele é negro. Pô, não podia ver alguém, né? Mais bacana? Você acha que existe preconceito ainda hoje com o negro no Brasil? Com toda essa coisa aí de integração e tudo mais, de menines, de... Enfim, existe ainda tudo isso, existe, cara? Por quê? Porque o preconceito no Brasil, ele é maquiado. Ele é maquiado. Eu sou muito mais um preconceito americano do que o brasileiro. Mas quando você fala de preconceito, você está falando para mim de uma ideia que eu tenho antes de uma coisa, por exemplo, eu tô vendo o Emerson. Esse Emerson deve ser chato pra caramba. É um preconceito. É uma coisa que eu tenho antes. Aí depois eu conheço ele e tenho certeza que ele é chato pra caramba. Isso, aí você fala, não, realmente ele é chato. Aí, ou você tá falando de um racismo mesmo. Não, você tem as duas formas. Você tem as duas formas. Por exemplo,
Hoje, graças a Deus, bem casado, minha esposa Sandra, se ela ver daqui a pouco eu vou lá, vou dar um beijo na boca dela, e da minha filha maravilhosa, dar um beijo no rosto dela, que é a Rafaela. Por que eu tô falando isso? Porque no meu primeiro relacionamento, depois de 5 anos tendo a gente namorando, noivo, comprando um apartamento, blá blá blá, o pai dela vai na minha casa e fala que a filha dele nunca vai casar com um negro. Isso é racismo. Se ela casasse, ela seria destituída da família. Ponto. Nesse naipe. Aí sabe o que eu tive que fazer? Joia, te amo de montão, mas você lá e eu aqui. Por quê? Porque como é que vai fazer com os netos? Como é que eu falo, olha, você não vai visitar o seu avô, porque o seu avô, entendeu? Não gosta de negro. Mas como assim? Você está casado com a minha mãe. Então você tem o racismo. O racismo é, independente de você mostrar o seu potencial ou não, ele vai ser racista com você e ponto final. Porque ele tem uma hegemonia branca, que aliás no Brasil isso é um absurdo, porque no Brasil não tem um branco, não existe isso. Você veio do índio, você veio do povo latino, então não existe um branco de raiz, não tem isso, não existe isso, né? Mas enfim, se coloca numa situação onde, por causa da raça ou da cor da pele, eu me acho superior. Só que aí tem algo pior que isso. E algo pior que isso é o negro racista. É o negro preconceituoso. Existe. O pessoal fala que não existe, né? Racismo estrutural não existe. Eu só posso falar isso, mas eu também falo. Eu sou como muito preto também eu falo. Entendeu? Você tem o racismo do negro com o negro. Isso eu acho que é o mais absurdo que possa existir. Eu até posso compreender, eu não aceito, mas eu posso compreender um branco que não goste do negro. Eu posso compreender, não aceito, mas eu posso até compreender isso. Tá bom, sei lá, por N motivos. Agora, um negro que é racista ou preconceituoso com outro negro, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. É a mesma coisa de hoje eu tenho uma produtora e tal, não sei o quê, e a partir de agora que eu já estou bem, não olho mais para minha raça. Ou seja, peraí, de onde você veio? Qual é a sua raiz? Então você tem que lembrar disso. Então você tem muito esse preconceito também de negro com o próprio negro. Isso você encontra... Acho que eu já até mudei de assunto, né? Desculpa, não sei se era... Eu sou meio aleatório, muita coisa aí, mas vamos lá. Mas infelizmente existe isso. Eu fui no mercado, por exemplo, só para terminar. Depois senão a Miriam não fala. Ela tá aqui doida para falar que eu sei, mas... Tô brincando, Miriam. Mas eu fui no mercado. Naquele dia eu recebi meu dinheirinho. Eu sou trabalhador, né? Recebi meu dinheirinho e fui lá no mercado. Cheguei no mercado. Aí o segurança, que já é programado para caçar negro, né? Ele é programado já para isso, muitas vezes, né? Veio atrás de mim. E na boa, as negradas que tá me vendo vai entender isso. O negro ele tem um sinal, ele sabe quem está atrás dele. É fato, ele sabe. O segurança está lá quietinho, tranquilamente. Entrei, ele levanta e vai atrás de mim. Automático. Eu vou no corredor, ele vai atrás. Só que naquele dia eu estava bonzinho, bem bacana, né? Bem legal. Eu parei assim, Miriam. Olhei para ele e falei, meu irmão, com tanta gente aí, você vai vir atrás de mim. Não, mas eu... Não, tá. Eu sou meio desaforado, né? Que ele tinha recebido uma grana. Tirei a carteira e falei, tá vendo isso aqui? Eu tenho dinheiro para comprar. Então assim, faz favor para mim. Deixa eu comprar as coisas para minha filha e você vai procurar alguma outra pessoa que você acha que vai roubar o seu mercado. Ponto. E assim você tem muitas situações. Na área de produção, de eventos, de show, etc e tal. A gente trabalha com várias situações com o pessoal do sertanejo, do samba, um monte de gente. Produtores também. Né? Aonde, infelizmente,
pelo menos até onde eu vou. Eu falo infelizmente porque deveria ter mais. No meio que a gente convive, são eu e talvez mais um negro. Por exemplo, numa hegemonia branca. Mas o que acontece? Logo quando você entra, vai ter aquela... Mas depois, que nem hoje os meus amigos que eu convivo, que eu tenho contato, que eu tenho são... Se for falar de raça, vamos colocar dessa forma, né? São brancos. E aí? Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o preconceito acho que se resolve de uma forma fácil. O preconceito é quando eu vejo alguém e aquilo me dá uma... Opa, peraí. Mas é um preconceito. Quando eu vou conversando e eu falo, peraí. Pô, a pessoa é bacana, a pessoa é legal. É um preconceito idiota meu. Idiota meu. Aí você vai lá e pede, me desculpa, eu tive um preconceito com você nesse sentido. Pô, mas você é bacana demais, você é muito legal e tal. E vamos fazer um negócio junto. Se resolve. O preconceito se resolve. Eu acho que o racismo, ele tem... A libertação dos negros ainda se fez muito pouco tempo no Brasil. Então acho que ainda tem muita coisa ainda. Por incrível que pareça, no século XXI, igual você falou. Mas ainda existe muitas situações ainda a serem mudadas. Meu ponto de vista, né? Certo. Emerson? Interessante, né? Eu acredito que vamos entrar no século 22, 23 e essa questão de preconceito, discriminação, racismo, acho que se for diminuir vai ser muito pouco, porque o ser humano ele é muito complicado, né, nesse sentido. Mas falando em dificuldade que vocês passam aí nas ONGs, né, questão de preconceito, racismo, em outras questões assim, o que vocês encontram de dificuldade, né, nas ONGs, que nem as Minas faz, ô Miriam? Quais são as dificuldades que você tem hoje para estar lidando aí com o social? Eu acho que dentro da nossa percepção de social, do que a gente quer, do que a gente almeja para as Minafaz, a gente tem algumas dificuldades no exemplo financeiro, porque a gente sabe que precisa de dinheiro, né? Eu conheço muitos empresários que ajudam a gente de qualquer forma, em dinheiro, às vezes em espécie, e tem aqueles que não querem te dar espécie, mas assim, vou alugar um brinquedo pro Dia das Crianças, por exemplo. Custa R$280 aí uma cama elástica para eu alugar por 5 horas. Eu não consigo pagar a cama elástica com um pacote de bala. Então eu preciso de dinheiro. Sim. Isso é fato. Tem empresário que fala, quanto que você vai precisar de doce? O ano passado mesmo eu consegui de um único empresário, R$1.700 em doce. Ele não me deu o dinheiro. Ele falou, o que você precisa? Faz uma lista. Eu de cabeça fiz uma lista lá do tanto de doce que eu precisava e ele comprou numa distribuidora e mandou me entregar. Então assim, eu já sei que é uma pessoa que ele confia no meu trabalho, mas ele prefere não me dar a espécie. Sim. Né? Então assim, só que eu deixei bem claro, quando eu falo com eles, eu falo, olha, se você quiser me dar um item para que eu contribua para o meu evento, é muito de bom grado, mas eu preciso de dinheiro em espécie também. Porque eu não posso pagar uma cama elástica, eu não posso pagar a moça que pinta o rosto com um saco de bala. Né? Então, assim, a dificuldade às vezes é financeira também porque nós temos princípios para isso. Né? As Minafaz, não me interessa as outras, eu já recebi de ONGs, de diretoras de ONGs, propaganda de deputado na época da eleição, porque nós estamos apoiando e porque vocês também são mulheres e tem que apoiar e tal. Agora a pessoa que me mandou, se tiver conhecimento, vai saber. Eu fiz de conta que não vi o seu anúncio, a sua mensagem, propositalmente. Né? Eu simplesmente visualizei e não respondi. E a Joyce tinha a mesma opinião. Na verdade, antes disso eu mandei mensagem. Joyce, o que você acha? Vamos fingir a cega. Falei, pronto. Porque não é do meu interesse. É claro que é mais fácil ter um político. É claro que é muito mais fácil. Andar pelo caminho mais fácil é muito mais fácil. Mas assim, eu não quero. E graças a Deus, né? Não precisamos. O ano passado a gente pensou assim, vamos ter à vontade, cachorro quente, refrigerante, pipoca, algodão doce, para todo mundo, não só para as crianças, para o pai que vai estar lá, para a mãe que vai estar lá, para todo mundo. E sobraram, acho que 90 garrafas de refrigerante. Sobrou, depois do evento todo. Bacana. Sobrou muito pipoca, bom. Sobrou refrigerante, sobrou pão, sobrou salsicha. Tudo foi doado. Por pessoas que não tem nada a ver com política, por pessoas que não tinham interesse nenhum em aparecer, sabe? Não, me manda o logo da sua empresa para eu colocar. Não precisa disso não. Mas eu quero mostrar que realmente o senhor ajudou e foi essa pessoa que ajudou e tal, porque outras pessoas podem se sentir também. Eu quero ajudar, né? Talvez por querer aparecer, mas aí vai ser a primeira e a última, porque vai ver que não deu certo, que aqui não deu para caminhar.
E às vezes não, é porque quer ajudar mesmo, que nem eu falei pra vocês. Às vezes tem um empresário que ele quer ajudar, mas ele não tem tempo, ele não consegue fazer outra coisa. Então, assim, o jeito que ele consegue é te dar um dinheiro, te dar um pacote de bala. E é assim, a nossa dificuldade maior, né? Primeiro que nós somos só mulheres. Das meninas, por enquanto, né? Por enquanto, só eu que dirijo. Então, assim, a Joyce em breve estará, né, dirigindo. A Angélica também é uma das meninas que ela... Só que aí a rotina dela é outra. Às vezes ela não consegue estar disponível pra ajudar, né? A não ser no dia. Então, quando é um corre por trás, fica só pra mim fazer com a Joyce. Né? Então, assim, eu sei que as meninas vão evoluir. A gente vai conseguir ter um carro, talvez, próprio pro projeto, pra fazer só as coisas do projeto. E aí, como dizia minha avó, quem tem amigo não morre pagão, né? Uma vez eu achei que não ia dar certo, tinha tudo planejado, uma pessoa falou, olha, eu vou emprestar o carro, vocês podem ir e tal. E no dia anterior a pessoa deu pra trás. Simplesmente não respondi a mensagem e tal, e eu falei, meu Deus, desesperei. Aí eu tenho uma amiga que tem um caminhão, né, ela trabalha com decoração, eu dirijo o caminhão, aí ela falou, pode pegar, pô. Tá, não tá carregado, mas se também você quiser descarregar e depois você quiser carregar minhas coisas pra dentro do caminhão, pode pegar o caminhão. Então, assim, quem tem amigo não morre pagão. E aí, quando a gente tá fazendo uma coisa pro bem, sempre tem alguém pra te dar aquela mãozinha, assim, apesar da dificuldade. A nossa maior dificuldade, eu acho que é alguns princípios para conseguir meios financeiros. Porque aí, quando bate no princípio, a pessoa já... Não, então, se não for pra você me divulgar, se não for pra tal coisa, depois eu te cobrar isso, então eu não... Pra mim não dá pra ajudar, então... E aí, afrontosa como a gente sempre é, né? Não ajuda, filha. Fica de boa. Vocês são em quantas minas no... 7, Joyce? 7. 7? E se chegar um menino querendo participar lá? Não, tem bastante. Tem bastante. Dos meninos, assim, por patrocínio, consegue patrocínio, consegue apoio financeiro também. Tem muitos. No dia, os meninos vão ajudar, tudo, tem muito. Mas assim, a gente traz um projeto pronto. A gente senta, já, olha, vamos fazer isso, tal dia, tal hora, a gente precisa de tanto, a gente já traz um script pronto e aí distribui no grupo pra todo mundo, inclusive os rapazes, né? Olha, gente, a gente vai fazer isso e precisa disso aqui. Cada um, eu faço isso, e aí a gente monta pro dia, tá pronto. Mas primeiro a mente que traz todo o projeto somos a Joyce e eu mesmo. A gente idealiza ali, joga num grupo menor das meninas. Ah, concordo, dou ideia disso, dou ideia daquilo, a gente junta tudo, aí joga no grupo maior, que é pra todo mundo ajudar. A gente vai fazendo assim, de pouquinho. Bacana, hein? E lá, Douglas, quais são as suas dificuldades lá no Agape? No Agape. Hoje em si, hoje o que eu vejo de dificuldades, né? Acho que não só na questão do Agape, mas no modo geral, na questão da área de dependência química ou prevenção, né? Que eu acho que a prevenção é muito, muito mais bacana do que se tratar já quem está já na dependência, né? Que aí o trabalho que as meninas fazem, é isso? Isso. É isso também. Tô aprendendo. E elas fazem mesmo, assim. Eu já vi que faz, bacana, muito bacana. Que para nós entra como trabalho de prevenção, né? Para que essas crianças não entrem numa situação muito complicada depois. Então hoje o que acontece? O que foi muita dificuldade para nós hoje? Foi o trabalho de você colocar, na verdade, essa família, ou esse menino, essa menina com dependência química de volta para a sociedade. Porque bate de novo na questão do preconceito. Do que? Vou colocar aqui, ou o cara, ou a menina, não sei o que, ele vai me roubar, ele vai fazer alguma coisa. Então, dentro disso tudo, o que foi que a gente, de repente, conseguiu trabalhar para quebrar um pouco essa dificuldade? Onde você entende que o dependente químico, quando ele sai da dependência, isso, quando eu estou falando sai, por exemplo, uma pessoa fumante, eu parei de fumar, agora eu estou mais tranquilo. Não tá, que vai demorar mais 10 anos para sair do seu corpo se você não fumar durante 10 anos. Ou seja, é quase impossível, que a pessoa às vezes não vai parar de fumar durante 10 anos. Estou dando um exemplo, tá? Só um exemplo. Mas assim, e isso em qualquer outro tipo de drogas, qualquer outra situação. Mas onde você consegue o quê? Ressarcir, colocar ele, de novo na sociedade. Então, isso era uma grande dificuldade, né? Até a gente conseguir realmente pessoas, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas,
pessoas que têm uma agência de emprego, pessoas que têm uma empresa onde a gente consiga fazer o quê? Pegar o dependente químico que já está há um bom tempo com a gente, há um ano e meio com a gente já tem um atestado de que ele está bem, está caminhando bem, está bem com a família e tal, onde consiga se pegar ele e colocar, e graças a Deus isso já é plausível de acontecer, onde você consiga colocar ele fazer um curso de inglês, onde você consiga fazer um curso de como preencher um currículo e tal, de colocar ele de volta ao mercado de trabalho, entendeu? Onde ele tenha a dignidade de volta, né? Onde ele possa ter o mínimo de dignidade, onde você coloca ele no mercado de trabalho novamente. Então, eu acho que isso é uma dificuldade, eu acho, não só estritamente do Ágape, né, da ONG, mas é uma dificuldade de modo geral, onde a gente tem conseguido até a gente diminuir isso, onde fica muito mais fácil, onde você tenha, que nem eu tenho pessoas que são empresários e que pela qual o filho, ou a mãe, ou o tio, algum familiar passou por esse problema de dependência química, então ele é mais sensível a essa situação e ele ajuda de uma forma mais amorosa nesse sentido, né? Porque ele já passou por isso. Então ele consegue ajudar de uma forma mais firme nesse sentido, né? Mas ainda há uma dificuldade muito grande de você ou você inserir essa pessoa na sociedade novamente. É muito difícil isso, né? Por isso que eu sou a favor do empreendedorismo. Eu sou fã número 1, 3, 5 mil, fã 10 mil, eu não sei, do empreendedorismo. Que eu acho aonde um Sebrae da vida e outras situações da vida que possam incentivar as pessoas a serem empreendedoras, a terem o próprio negócio. Eu sou muito a favor disso, seja ele qual for, né? De você abrir uma MEI, de você ter o próprio negócio e de você avançar. Aí você vai entrar na autoestima que a gente estava falando, onde você não pode ter uma mente escrava. Uma mente escrava, ela não vai conseguir entender isso. Então, uma das maiores dificuldades que se tem também, o que é? É de não só o dependente químico, mas da família se livrar dessa mente escrava, dessa mente cauterizada que ele tem. Não, ele pode avançar, ele pode conseguir. Vai ter mais dificuldades? Vai, mas pode. Ninguém está aqui para mentir para ninguém, para enganar ninguém. Não, vai ter dificuldade? Vai ter preconceito? Vai. Você vai ter que se esforçar mais do que qualquer outro ser humano que não usou drogas? Vai. Ponto. Então tem que ser guerreiro, tem que ser águia. Você pode escolher ser águia ou galinha. A galinha vai ficar olhando lá os pintinhos ali, os grãos que tá caindo, que a visão da galinha é essa. Ela vai olhar ali e vai ficar ali. Você pode escolher ser assim, ou você pode escolher ser águia. A águia, ela vê uma tempestade, ela vai de frente com a tempestade. Porque ela sabe que a tempestade vai impulsionar ela para cima. Então essa é uma visão de águia. Eu acho que a maior dificuldade que se tem é mudar a mentalidade das pessoas. Mas uma questão, Douglas, você acha que todo mundo tem um perfil para ser empreendedor? Você acha que todos nasceram para ser águia? Veja, quando eu estou falando de empreendedorismo, você não fala somente de... É igual quando você fala de prosperidade. Quando você fala de prosperidade, a primeira coisa que se vem na cabeça, carro, mansão e tal. Tal pessoa é próspera. Porque na cabeça nossa está cauterizado que prosperidade está ligado ao financeiro. Entende isso? Não sei, ele está ligado ao financeiro. Só que aí é que está. A prosperidade ela não está ligada ao financeiro, né? Eu conheço pessoas que, na visão nossa, minha, por exemplo, não colocar assim, é uma pessoa coitada. Por quê? Ela anda de metrô, anda de carro, o dinheiro que ela ganha é suficiente para pagar o aluguel, água e luz dela e tal, bababá. Mas se você for na casa dela, ela é muito mais feliz do que aquele que teoricamente é próspero. Então o que é a prosperidade? Prosperidade é algo que vai além do financeiro. Eu sou próspero emocionalmente, eu sou próspero nas minhas decisões, eu sou próximo na minha tomada de decisão. Então isso é entendido como prosperidade. A questão de você ser águia
não se envolve apenas na questão de ter uma empresa, mas de você ser águia, mesmo você sendo um porteiro, um segurança, ou trabalhando para alguém, mas você é águia no quê? Na questão da tua família, na questão dos teus sentimentos, na questão das tuas emoções. Você consegue controlar as tuas emoções. Então isso para mim é prosperidade. Sim. Eu entendo isso como sendo prosperidade. Entendeu? Onde você não está mais seguindo de acordo com o que os outros pensam. Isso é um problema sério. Uma pessoa assim não é próspera. Por quê? Eu dependo da aceitação do João, da Maria, não sei o quê, para eu poder ser feliz. Então isso não entra na questão de prosperidade. Agora, quando eu entendo isso, que prosperidade é dessa forma, aí eu acredito que as pessoas elas podem viver de uma forma bem melhor. Eu tenho uma filha. Minha filha tem 6 anos. Rafaela. E a gente trabalha muito a questão de um estímulo emocional dela, né? E de ela ter uma autoestima elevada. Aconteceu uma coisa bem interessante esses dias. Ela estava com um coleguinha brincando, Miriam. Aí o coleguinha virou para ela e falou assim: sabia que você é uma princesa? Ela falou na frente do coleguinha: você não pode me chamar de princesa, porque quem me chama assim é só o meu pai. E foi embora. Aí minha esposa falou: você não pode falar assim, não sei o quê. Mas é verdade, meu pai que me chama de princesa, ninguém mais pode fazer isso. Mas o que é isso? Parece que é meio... Não é. É autoestima elevada. Entende isso? Quando eu tenho uma autoestima elevada, eu consigo ser próspero emocionalmente. Aonde, por exemplo, a minha filha que tem 6 anos, quando ela tiver com 15, 16 anos, peraí, ela vai pensar antes de chegar qualquer um e conversar com ela, de falar, vamos namorar comigo, qualquer coisa assim. Ela vai pensar, por quê? Ela já tem uma autoestima elevada, ou no emprego, ou qualquer outra situação. Então, eu acho que isso é muito importante na questão de prosperidade. Lógico que eu entendo, óbvio, sim, que pessoas têm já uma capacidade fundamental de ter uma empresa, de ter uma situação normal, porque isso também envolve prosperidade. Mas eu não sei se eu consegui me explicar, mas eu entendo que prosperidade ela vai muito além da questão do financeiro. Sim. E a questão de ser águia é você ter visão. Você tem que ter visão. Que para mim era muito difícil. Agora eu estava falando com vocês, né, Camila, pessoal, até antes de começar, eu acho, né, na questão de familiar, né, onde você está num contexto que você tem que trabalhar e o trabalho seu, você não pode, ou você trabalha e paga as contas, faz outra situação, você não consegue ter essa visão de águia, é muito mais difícil. Eu vou até te interromper, já que o nosso tempo estourou, cara. Infelizmente. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês falem para mim o que é dignidade. O que é dignidade, o que é justiça social. De uma maneira sucinta, é claro. E já deixem também o contato de vocês, para quem quiser entrar em contato e fazer uma doação, participar como voluntário. Bom, as Minafaz, a gente praticamente recebe todo o contato pelo Instagram, né? Que é o @asminafaz. Ali a gente toma conta da página, quem entra em contato a gente passa o telefone, né, tal. Não colocamos um link em WhatsApp porque é meu WhatsApp pessoal, dela é pessoal, das meninas também. A gente não tem um número específico, mas quem quiser ajudar a gente tá no Instagram, que acho que é o meio mais fácil hoje em dia, né? Tudo você procura no Instagram. Antigamente era só no Google, agora é tudo no Instagram, né? Eu acho que dignidade é muito amplo, né? Tem vários setores, assim, que nem pegando um gancho do que ele comentou, seria sobre o importante de ONGs, não tô falando da minha, não tô falando da dele, tô falando de todas, que é aquilo que a gente conversou fora do ar, né? As crianças, às vezes, elas não têm uma direção, né? E é importante, por exemplo, uma ONG que dá um curso profissionalizante, porque às vezes essa pessoa que saiu das drogas, ela não tem, ela mal estudou. Quando ela ia pra escola, ela mal estudava lá na escola, né? Então, isso traz dignidade para a pessoa. Às vezes o trabalho social ele traz uma dignidade, porque às vezes a pessoa lá com 30, 40 anos, quase 10 anos nas drogas, ou vivendo a vida aí, da vida louca, tipo, não estudei, não fiz nada, mas o que eu vou fazer da vida? Eu conheço um rapaz que ele falou um dia assim, eu acho mal bonito o pessoal no meu trabalho que fala assim, porque quando eu fiz a faculdade, não sei o quê, eu tinha vontade de estar nessa faculdade, sabia? Eu falei, mas por que você não faz, tá? Ele falou assim, porque eu não terminei a escola. Então, assim, o cara lá na frente, com 40 anos, ele pensou assim, poxa, eu não terminei a escola.
Aí eu falei, então aí no caso, infelizmente, você não pode bater aquele mesmo papo, porque você ainda tem, e é uma coisa que não dá pra pular, você só consegue entrar na faculdade se você terminar a escola. Então assim, isso tem a ver com a dignidade. Eu penso que dignidade é tudo aquilo que faz a gente ser alguém, de qualquer forma. Tem gente que é alguém sem ter faculdade, sem ter uma empresa, né, sem ter uma casa de luxo, um carro de luxo, mas ele é digno de estar onde está, é digno, alguém olha assim, às vezes todo mundo deve conhecer um cara lá na comunidade que ele não tem uma formação, ele não é um cara, mas todo mundo fala, meu, fulano é gente boa demais, fulano me dá a mão, fulano me ajudou, e isso pra mim é essencial. E eu acho que é essencial do social, das pessoas que fazem algo por alguém, seja de qual for um projeto com câncer, um projeto de saúde, de presídio, né, independente. As Minafaz não tem esse foco. Eu falei isso pra você uma vez, né? Eu não foco, tipo, eu vou fazer pela criança, vou fazer pelo jovem, pelo velho. Não tem eu fui na frente do presídio no Dia das Mães, porque eu sou mãe, eu crio os meus filhos para que eles não estejam naquele lugar. Mas cada adulto é responsável pelos seus atos, né? Então, assim, eu não sei o futuro, e ninguém sabe o futuro. É muita arrogância falar, não, meu mesmo não. Eu ouço muita mãe falar isso. Eu falo, meu, cuidado. Corajoso pra falar isso. Né? Cuidado, porque quando você tá no mundo, fora das asas da sua mãe, você quer fazer parte de um grupo, você quer se encaixar em algum lugar, né? E às vezes você pode dar um passo errado, isso aí é normal. Todo mundo já deu, né? Então eu acho que o ideal é que todo mundo se converse. Às vezes a minha ONG não pode atender um dependente químico, mas a dele pode. Mas a minha pode proporcionar aquele dependente químico que se curou a ter uma vida profissional diferente, a ter uma formação profissional. E a do outro pode fazer com que ele tenha palestras de autoestima, para ele aprender a se portar, aprender a falar. E é um ajudando o outro. Eu acho que isso é o essencial, assim, para esse mundo que a gente tenta levar adiante, né? Para que outras pessoas conheçam. Acho que é isso. Ótimo. Perfeito. É isso. Show. Meu prazer estar aqui com vocês, né? Prazer é nosso, de coração brother. mesmo, né? E peço desculpa se eu falei alguma coisa fora do contexto, Não, né? tá Mas tudo ok. eu sou assim em qualquer lugar, você vai me ver assim em qualquer situação, né? Seja lá como for. E eu entendo como, aliás, a pessoa quiser entrar em contato e tal, meu WhatsApp é 93402-3811, né? Pode me chamar no WhatsApp lá, que a gente conversa, a gente bate um papo. Esse meu WhatsApp fica literalmente 24 horas no ar, né? Fica. Né? Tanto para a questão de produção que eu trabalho, como na questão de ajuda, que pessoas que vêm pedir ajuda, qualquer coisa nesse sentido, tá ligado lá, pode chamar, né? 93402-3811, a qualquer momento, qualquer situação que a gente puder fazer para ajudar, a gente ajuda, né? Teve um momento que eu saí de casa 3 horas da manhã, né? Para atender o dependente químico que estava louco, quase se matando, e sem dinheiro, a gente ia a pé, né? De São Caetano para de Ramos, né? Para poder atender o cara, etc. E trazer, ou tentar trazer um pouco de dignidade para a família e para ele. Então, dignidade é algo super interessante, né? Porque eu tô indo trabalhar, eu sempre encontro o pessoal que trabalha varrendo rua, né? E etc. E aí eu passo e cumprimento eles, a gente bate papo, passa, cumprimenta e tal. E você vê que a pessoa ela é feliz ali, entende? Fazendo o trabalho dela. Então, isso é dignidade. A pessoa ela tá trabalhando, ela vai levar o pão para casa dela. Ela vai levar um sustento para casa dela. Então, a nossa questão de dignidade, muitas vezes fala, pô, a pessoa trabalha dessa forma. Não, cara, é o trabalho dela. É o trabalho dela, ela tá sendo digna, ela tá sendo honesta fazendo o trabalho dela, levando o que ela pode levar para o trabalho dela. Então, dignidade é muito disso, né? A minha mãe, da forma como ela cuidou da gente, 3 filhos, trabalhando como empregada doméstica, não tendo muitas vezes nada que tem em casa, por exemplo, mas ela chegava em casa, sabe o que ela fazia? Ela pegava uma garrafa, colocava água, uma flor de plástico em cima e colocava na mesinha. Fantástico! Então você tem muito disso. Então eu entendo muito dessa forma. Assim como eu entendo que eu conheço pessoas, ao contrário disso, conheço pessoas ricas, eu conheço, são meus amigos, e que pela qual
são pessoas dignas, entende? São pessoas dignas, pessoas que não humilham ninguém, pessoas que não passam por cima de ninguém, pessoas que fazem e caminham pelo certo, não caminham pelo errado, faz o certo. Então, dignidade é isso. Para mim é você levar o mínimo para a pessoa poder viver, né? Ou pelo menos sobreviver, né? Ou pelo menos sobreviver. Porque eu acho que sobreviver já é ruim, né? Já é ruim. Que você faz algo hoje e amanhã você não sabe o que vai acontecer. Mas você está sobrevivendo pelo menos de uma forma digna e honesta. E dignidade para mim tem a ver muito com o emocional. Eu entendo muito disso. Eu entendo, desculpa, eu entendo dessa forma, né? Que uma pessoa digna é alguém que está com o seu emocional curado. Quando eu não estou com o meu emocional curado, quando eu estou com feridas, quando eu estou com vários problemas emocionais, eu não consigo ser digno. Porque se eu não conseguir me amar, se eu não conseguir me ver no espelho e me amar, eu não vou conseguir essa dignidade. E automaticamente eu vou machucar as pessoas. Então acho que dignidade tem muito a ver com o seu emocional, de você estar bem emocionalmente falando, curado emocionalmente falando. Acho que isso é um passo muito grande para você ser uma pessoa digna, de você ter essa dignidade. É uma forma que eu entendo dessa forma e eu trabalho dessa forma, né? E o que a gente passa em palestras é dessa forma e pegando muito essa questão emocional, porque eu acho que isso para mim é o estopim para as coisas boas ou para as coisas ruins, né? Que eu chamo isso de, né? Augusto Cury, que eu gosto mais, chama isso de janela killer, né? Onde eu abro uma janela killer e por causa disso eu tenho vários transtornos, várias situações que não me deixam eu caminhar e buscar essa dignidade. Aí eu preciso de um fator exterior, que aí entra as ONGs, seja ela qual for, para tentar trazer essa dignidade que a pessoa perdeu no meio do caminho. E a ONG é um fator fundamental para isso, e as pessoas são fatores fundamentais para isso. Acho que as pessoas são, se a gente conseguisse se unir, eu creio muito nisso, nós conseguimos se unir aonde cada ONG tem o seu perfil, e dentro desse perfil a gente consiga se abraçar, onde uma ONG que tem um perfil de inserção social, né? Tem um perfil que trabalha com criança, onde você consiga inserir isso, eu acho que a gente consegue juntos trazer muito mais dignidade para as pessoas, a gente consegue se unir nesse sentido. Né? Então é isso. Sim, Né? sim. Eu queria só Perfeito. agradecer aí, obrigado aí.